Primeira questão. Eu já fiz alguns programas, eu dividi na verdade em 3 quadros, certo? Então tem a parte 1, tem a parte 2, parte 3. Nós estamos na parte 3. Hoje nós vamos tentar então fechar essa prova que foi realizada em 18 para o ingresso em 2019 e vamos fechar então essa primeira prova aí. E você, não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez já estejam disponibilizados os demais, de 20 e 21, certo? Então vamos lá. São 85, eu vou deixar aqui, caso você queira ler, responder antes do meu comentário, fique à vontade. Aqui as alternativas, caso você queira, você pode parar, como já disse, e resolver. A questão 85 diz o seguinte: sobre qualquer aspecto, a Revolução Industrial foi provavelmente o mais importante acontecimento da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha, e evidentemente que isto não foi acidental. Aí é uma obra do Eric Hobsbawm, e diz assim: a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XX, e vem as alternativas. Pessoal, eu sempre vou deixar a prova aí. Se você desejar, você dá uma paradinha, tenta resolver até antes do meu comentário. Cada um aqui vai estar num estágio diferente. Alguns vão estar iniciando seus estudos, outros já estarão num nível um pouco mais avançado. Inclusive, nós temos esses recursos, né? Seja qual for a mídia, nós podemos acelerar o vídeo, certo? Nós podemos parar. Então, eu recomendo que você determine o que você quer, no seu tempo. A alternativa A fala que deveu-se ao pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra especializada e uma política estatal pacifista e voltada para o comércio. Pessoal, quero fazer junto com você. Eu quero dar paradas, como eu disse, para a gente raciocinar o que nós já estudamos e, se for o início, como eu disse também, certo? Colocar um tijolo por tijolo e fazer uma construção sólida do seu conhecimento em história. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, tem uma que eu queria chamar a atenção nessa alternativa. O pioneirismo científico, quer dizer, a Revolução Industrial aconteceu em função do pioneirismo científico e tecnológico. Aqui vem uma questão que sempre aparece, eu sempre chamo a atenção dos alunos. Os examinadores sempre jogam essa isca, quer dizer, primeiro vieram as invenções ou primeiro o mercado, a necessidade? Pessoal, qualquer invenção, eu posso dizer assim, da humanidade, primeiro foi a necessidade. Você conhece alguma coisa de um inventor que inventou assim, por exemplo, um determinado objeto e falou assim: olha, alguém pergunta, mas para que serve isso? Olha, não sei, mas talvez venha a servir para alguma coisa, não é? Não existe isso. Então, primeiro a necessidade, certo? Desde a escada, gente, né? Aquelas invenções mais primárias, ou seja, eu preciso alcançar alguma coisa que está no alto, eu invento a escada. Eu preciso atravessar um rio, certo? Eu invento a ponte. Então, primeiro a necessidade. Então, a invenção vai ser uma decorrência dessa necessidade e não a causa da Revolução Industrial. Mas veja, essa alternativa, continuando a leitura, está completamente errada porque fala também no aspecto da mão de obra especializada, não é o caso. A Revolução Industrial vai justamente fazer com que aquele artesão que, por exemplo, fazia um sapato inteiro, o solado, certo? O formato, dava formatação, costurava, que era o artesão que predominou durante a Idade Média, ele foi reduzido a uma única atividade. Ou, por exemplo, o salto do sapato. Então, não é uma mão de obra especializada. É uma mão de obra que qualquer um pode fazer. E, continuando, uma política estatal pacifista. Pessoal, qual país, infelizmente, né, podemos dizer assim, conseguiu
uma hegemonia sem uso da força, certo? Com uma política pacifista. É muito raro na nossa história ocidental. Então, essa questão tem, na verdade, 3 erros, certo? Então, olha, primeiro, não foi o pioneirismo, porque coloca a invenção antes da necessidade, mas principalmente você poderia eliminar, já que no vestibular também tem que ter uma certa rapidez, porque tem a questão do tempo, você já, pela questão da mão de obra especializada e a política pacifista, você já abandona essa alternativa. A B fala que originou-se das profundas transformações agrárias expressa pela concentração fundiária, perda da posse da terra pelo campesinato e a formação de mão de obra assalariada. Pessoal, essa questão é a correta, eu vou até antecipar para vocês. Então, olha, o que vamos ver passo a passo? Qual é essa profunda transformação que ele falou da concentração da fundiária? Então, qual é a realidade da Inglaterra? A Inglaterra, durante muito tempo, teve uma história muito parecida com o restante do continente, certo? Que era o feudalismo. Como que era o feudalismo aqui, bem resumidamente, para a gente ir rapidinho? A mais tradicional definição é a corvéia, certo? Então, vamos supor, você tem uma terra, certo? Correspondia mais ou menos a 10 campos de futebol, a média, certo? Dos fios. Você era dono dessa terra. E uma parte você deixava para os camponeses produzirem, certo? Então, você deve lembrar disso das aulas de Idade Média. Tá? Se não lembrar, assiste minha aula sobre Idade Média. Então, veja, nós vamos pensar e focar no que é importante para a gente nesse momento. Os servos trabalhavam 3 dias para si, 3 dias para o senhor feudal. Então, não era uma relação, certo? Que passava pela questão do assalariamento. Então, você trabalhava 3 dias, né? No caso, o camponês se apropriava daquela produção. Trabalhava 3 dias para o senhor feudal, essa parte era apropriada para sustento do senhor feudal, enfim, dos seus membros. Sempre lembrando que no feudalismo havia ausência do comércio. Portanto, foi a ampliação do comércio que forçou o aumento da produtividade. Então, não era uma relação, como eu disse, monetária. Mas os ingleses perceberam que eles podiam ganhar dinheiro vendendo lã para a região de Flandres. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo. Você tem essa terra, você percebe que, poxa, é melhor eu produzir. E passaram a expulsar os servos e colocar as ovelhas lá para pastar. Inclusive, o Thomas Moros disse que a Inglaterra é um país estranho, onde as ovelhas devoravam os homens. Lógico que é uma figura de linguagem para se referir a essa expulsão. Então, o senhor feudal passou a expulsar os camponeses para criar as ovelhas e vender a lã. Eles estão usando a terra de uma forma, então, mercantil, diferente, por exemplo, do que acontecia no continente. Então, muito precocemente, os ingleses começaram a ver na terra uma fonte de renda e não apenas de uma relação, certo, de obrigações recíprocas, como costuma se dizer, da relação feudal. Então, é verdade que isso aconteceu. Vamos continuar fazendo a leitura. Então, houve essa transformação agrária, concentração fundiária, porque ela ficou concentrada, né, na mão de poucos senhores feudais, perda da posse da terra pelo campesinato. Então, como o campesinato tinha posse, ele não era dono, mas ele tinha posse, certo? Aquela parte que era reservada a ele. Então, formou-se uma mão de obra, né, uma mão de obra barata que vai para a cidade, viver, né, do trabalho assalariado. Mas vamos ver as demais, você vai se convencer de que realmente essa seria a melhor alternativa. Vamos ir a C. Vinculou-se à derrocada da aristocracia e ascensão da burguesia. Pessoal, essa afirmação até aí, ela está coerente. Realmente, houve uma derrocada da aristocracia e ascensão da burguesia.
orientada pela política mercantilista, tornou errada, porque o mercantilismo é característico do capitalismo comercial. A política mercantilista era a política voltada na exploração das colônias, certo? Do intervencionismo estatal. Então não é o caso, há uma contradição. E continua, pessoal, olha, sintetizada na filosofia de Adam Smith. Não, Adam Smith é chamado aí, né, por muitos como, entre aspas, aí, o pai do liberalismo, certo? Então, está havendo aí uma contradição. O examinador está checando se você, certo, estudou direitinho aí no ensino médio e sabe diferenciar essas fases do capitalismo. Capitalismo comercial, mercantilismo. O nome já ajuda. Mercantil, atividade comercial. Depois virá o capitalismo industrial e o liberalismo. Portanto, essa alternativa está errada. Aí fala que houve, que ela decorreu, a Revolução Industrial, de ampla difusão de um ideário ilustrado, certo? Do iluminismo, né? Da qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber descreve como espírito do capitalismo. Aí, pessoal, tem uma questão cronológica aí também furada. O Max Weber, quando escreveu O Espírito do Capitalismo, ele analisou consequências da reforma protestante. E ele disse que a ética, no caso protestante, calvinista, havia uma valorização do trabalho, das coisas materiais. Isso teria contribuído para, como diz aí na alternativa, criar esse espírito do capitalismo. Então aí a cronologia está furada. E outra coisa, quer dizer, antes desse ideário iluminista ter se difundido para a Europa, os ingleses já estavam à frente, dentro do que a gente chama de Idade Moderna, e os ingleses já estavam usando a terra de uma forma capitalista. Então, por ordem, primeiro veio a Reforma Protestante, lá no século XVI. Ao longo do século XVII, os ingleses promoveram duas revoluções, a puritana e a gloriosa, e tornou a Inglaterra um país cujo Estado estava nas mãos da burguesia. Então, a Inglaterra foi precoce nesse sentido, certo? Economicamente e politicamente, até porque uma coisa está associada à outra. À medida que você tem a ascensão da burguesia, essa burguesia vai começar a querer ter as rédeas do poder e vai promover essa revolução, como citei, ou as revoluções, se você preferir, no plural. Então, há uma questão aí cronológica que ele joga, certo? E se o aluno não estudou direitinho, pode se complicar, certo? Porque ele vai lembrar, mas realmente os iluministas defendiam o liberalismo, certo? Mas essa história aí do espírito do capitalismo tornou essa alternativa errada, por essa confusão aí cronológica, na verdade. Então, a alternativa correta, como eu tinha antecipado, é a alternativa B, certo? Que essa transformação no campo liberou uma mão de obra e aí essa população camponesa vai para a cidade, há um mercado que estava se abrindo cada vez mais e os ingleses começaram a produzir tecidos, primeiramente, com essa mão de obra barata. Então, toma cuidado que esse tema sempre aparece, essa disponibilidade de mão de obra gerada pelo êxodo rural